Paz do Senhor Jesus, amém? Estão felizes? Glória a Deus, que culto poderoso, não é verdade? Aleluia, Deus está aqui. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Acharam aí? Vamos lá, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão multidão, ou de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, ou o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Vamos ler o 3 também. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra. Pedimos que, no nome de Jesus, ela cumpra o propósito no nosso coração nessa noite. Que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito tome a direção de tudo, seja o nosso mestre, o nosso guia, o nosso ajudador, no nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, esse texto, ele nos fala sobre uma corrida. O autor, ele nos fala que nós precisamos correr uma corrida, corramos com perseverança a corrida que foi colocada, a corrida que foi posta, ou a corrida que foi proposta diante de nós. Então existe uma corrida que foi colocada diante de nós para nós corrermos ela, né? Ele usa isso, essa corrida que foi colocada diante de nós. E nós iniciamos recentemente uma corrida, na verdade, a corrida de 2026. Todos nós queremos chegar ao final dessa corrida vitoriosos, vencedores, não é verdade? Queremos chegar ao final dessa corrida com nossa perseverança, né? Perseverando, ficando fiéis ao Senhor até o fim. E esse texto, ele nos fala sobre como nós devemos correr essa corrida. Como nós iremos correr essa corrida de 2026? Como nós iremos concluir essa corrida? O que nós podemos e precisamos fazer para chegar vitoriosos, vencedores, para que nós tenhamos os nossos sonhos, os planos, né, conquistados ao final dessa corrida. Quando nós olhamos para esse texto, né, nós vemos que o autor, ele usa uma palavra, ele fala que nós estamos cercados, ou nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. E o que significa essas testemunhas, né? Quando nós olhamos para o texto original, essa palavra testemunha, ela, no grego, né, ela significa mártire, que é a mesma palavra usada para martírio, ou para mártires. Então essas testemunhas são mártires. O que são mártires? Mártires são pessoas que decidiram entregar a sua vida por uma causa, que decidiram morrer por algo, que como testemunhas testificaram de algo que viram, né, falaram de algo que experimentaram e decidiram morrer por essa causa. Agora, que testemunhas são essas que o texto está nos falando, né? Quando nós olhamos para o início, a primeira palavra do capítulo 12, qual que é a primeira palavra que está aí? Qual que é a primeira palavra do capítulo 12, gente? Portanto, a primeira palavra, essa primeira palavra, ela nos diz muito. Porque ela é agora quem é professor de português aí vai me ajudar. É uma conjunção coordenativa conclusiva.
É isso mesmo, né, pastor? Uma conjunção coordenativa conclusiva. Essa palavra ela indica que ela está concluindo uma ideia que estava sendo exposta anteriormente. Ela está trazendo uma conclusão de algo que o autor estava falando, explicando antes de chegar nessa parte. Então, esse portanto indica que ele disse alguma coisa antes, e essa coisa que ele disse antes está conectada com aquilo que ele está dizendo no capítulo 12. E o que ele está falando então? O que vem antes do 12? O 11, né? O que vem antes do 12? O 11. E o que diz o capítulo 11 de Hebreus? É a galeria dos heróis da fé. É o texto que fala sobre fé, né? E o texto que fala sobre fé, ele nos dá uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé. Heróis da fé, homens e mulheres que decidiram entregar a sua vida, que decidiram obedecer a Deus pela fé. Então, essas testemunhas que o texto está falando que nós estamos rodeados, cercados por essas testemunhas, são justamente esses heróis da fé, esses mártires, essas figuras tão importantes que vieram antes de nós. Então, essa conexão entre os textos, ela nos mostra isso, que existe uma conexão entre essa corrida que foi proposta a nós e com esses heróis da fé, com esses homens e essas mulheres que viveram pela fé. Então, isso nos ensina a como correr essa corrida que foi colocada, que foi proposta diante de nós. Então, nesse contexto de Hebreus 11, né, a galeria dos heróis da fé, nós vemos homens e mulheres que usaram a fé não para conseguir as coisas que eles queriam, não para enriquecer, não para conseguirem bens, não para conseguir fazer as suas vontades, mas homens e mulheres que pela fé obedeceram a Deus, que correram essa corrida obedecendo a Deus. Quando você olha, você vê exemplos como Abel, Noé, Moisés, estão todos lá. No capítulo 11, ele vai falar sobre todas essas pessoas. Raabe, que pela fé obedeceram a Deus, que pela fé deixaram tudo para seguir uma voz, para seguir uma direção de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, para correr essa corrida, nós precisamos olhar para a vida desses heróis da fé e ver o que eles nos ensinam sobre como viver, sobre como eu vou correr essa corrida, como eu vou chegar ao fim de 2026. A fé não é só para as nossas vontades. É claro que nós sabemos que nós servimos a um Deus que é bom, um Pai bondoso, um Pai amoroso. E no próprio versículo 11 do capítulo 6, vai falar que ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa, ele dá presentes para aqueles que o buscam. Mas não é só sobre as nossas vontades, porque esses heróis da fé, eles nos ensinam justamente o contrário. Que eles não usaram a fé para conquistar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos. Mas eles viveram para a fé, para obedecerem a Deus. Pela fé, obedecerem a Deus. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela, porque ele tinha uma palavra de Deus. E pela fé, ele foi em direção à terra prometida, sem nem saber para onde que estava indo, mas ele ouviu a voz de Deus, a direção de Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca. Quando Deus falou que aquilo que iria acontecer, nunca tinha acontecido antes, uma chuva, um dilúvio, ele acreditou e ele obedeceu e construiu a arca. E tantos outros, Moisés que libertou o povo do Egito, a Raabe que ajudou os espias lá em Jericó. Então, pela fé, esses homens e essas mulheres obedeceram a Deus, mesmo tendo a sua vida em risco. Alguns morreram, alguns conquistaram coisas poderosas, outros morreram, foram cerrados ao meio. O próprio capítulo 11 fala que homens e mulheres que a terra não era digno, foram mortos, açoitados, porque decidiram obedecer a Deus. Então, pela fé, esses homens decidiram correr essa corrida. E isso também mostra para nós essa nuvem de testemunhas,
né? Essa nuvem, essa multidão de homens e mulheres de Deus nos mostram que existe uma corrida, e é uma corrida de revezamento. É como se cada um deles foi passando o bastão um para o outro. Já viu aquelas corridas de revezamento? Em que os corredores vão, né, geralmente são 4, e um vai passando o bastão para o outro, e cada um ele vai assumindo a responsabilidade de cumprir a sua parte na corrida, para que todos cheguem ao final dela, cumprindo o alvo, cumprindo a missão, que é chegar na linha de chegada, né? Então nós vemos esses homens aqui, Abel, né, passou o bastão, e foi passando um para o outro, Moisés, né, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos esses homens e mulheres passando o bastão um para o outro, até chegar em nós. O bastão está conosco, é a hora da nossa corrida agora. Todos esses homens e mulheres correram obedecendo à voz de Deus, cumprindo uma missão, cumprindo um propósito, uma corrida que estava posta, a corrida que estava proposta diante deles. E um foi passando, né, a responsabilidade, as questões geracionais, foi um passando para o outro, até chegar na igreja de Jesus, até chegar em nós como igreja. Quando Jesus ele vem, né, Jesus ele correu a corrida dele, ele cumpriu a missão e o propósito dele, de vir e ensinar e morrer no nosso lugar. E quando ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele voltou, ele deixou uma ordem para os discípulos, né? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, entregando agora essa missão, passando para os discípulos de Jesus, para os discípulos dele, essa missão, passando para eles o bastão, para que agora a corrida é com vocês, agora é a corrida de vocês. Agora, como correr essa corrida, né? O texto ele nos fala, livrando-se do que nos atrapalha. Para correr essa corrida é necessário se livrar do peso que nos torna vagarosos, é necessário nos livrar do pecado que nos impede de avançar. E o interessante é quando você olha aí para o capítulo 12, versículo 1, ele fala que livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Ou seja, existe o peso e existe o pecado. O que isso quer dizer? Que existem coisas que nem sempre são, nem necessariamente é pecado, mas que também nos tornam vagarosos, que também nos impede de cumprir, de concluir essa corrida. Que peso é esse? O que tem atrapalhado você cumprir, concluir essa corrida? O que tem impedido você de cumprir o propósito que foi colocado diante de você? O que tem te impedido de concluir a corrida que foi posta para que você corra? Qual o peso? Qual o peso? Livre-se de todo o peso. Talvez esse peso seja algo que não é pecado, seja algo que é lícito, mas que tem se tornado um peso porque tem te atrasado. As distrações são um peso para nós. As distrações. Nós andamos muito distraídos na correria, está todo mundo sempre na correria, não presta atenção naquilo que está colocado diante de nós. Muitos de nós estamos presos nessas distrações, rolando o feed o dia inteiro, e o tempo vai passando, e esse é um peso que tem impedido muitos de nós de corrermos, de avançarmos, um peso que tem nos tornado vagarosos. Esse excesso de redes sociais, esse entretenimento inútil e fútil, que tem sido um peso para nós. Não é pecado ter rede social, não é pecado ver série na Netflix, depende da série, né? Mas, muitas vezes, isso tem se tornado um peso para nós, porque nós passamos horas e horas consumindo aquilo, enchendo a nossa vida e o nosso tempo com coisas que são inúteis, que não produzem crescimento, que não cooperam para a nossa corrida, que não cooperam para o nosso avanço, esse peso que nos torna vagarosos demais.
vagarosos demais. Então, nós precisamos ter cuidado com as distrações, com o entretenimento inútil. Gastar horas e horas. Tem gente que fica a noite toda, a madrugada toda, maratonando uma série, não é? Mas quando chama uma vigília, quando chama para uma vigília, vem uma mixaria, vem quase ninguém, poucas pessoas. Misericórdia. O Kevin está sabendo. Então, irmãos, muitas vezes tem se tornado um peso para nós, tem nos impedido de focar naquilo que realmente importa, tem nos impedido de investir tempo naquilo que realmente irá produzir algo em nós e para o reino de Deus. Então, para correr essa corrida que está proposta a nós precisamos nos livrar dos pesos e do pecado. O pecado também é algo que nos impede de avançar, nos paralisa, nos impede de ser canal de Deus para a vida de outras pessoas, nos impede de correr a corrida, nos impede de avançar. E quando fala pecado, a gente já olha só para os pecadão. É adultério, é não sei o quê, e só para aquilo que é visível aos nossos próprios olhos, e muitas vezes nós nos esquecemos dos pecados interiores. Nos esquecemos daqueles pecadinhos que muitas vezes nós estamos vivendo. Inveja, a gente quase não fala sobre inveja. Orgulho. Mas o quê? Uma mentirinha, uma fofoquinha, uma gula. Pecado também. Glutonaria. Então, esses pecados que ainda que pareçam inofensivos, eles estão sendo um peso para nós, estão nos impedindo de avançar. Então, não se preocupe apenas com os pecados que são notáveis para todo mundo, se preocupe também com aqueles pecados que ninguém está vendo dentro de você, os pecados que estão lá dentro do seu coração. Porque esses também te impedem de correr a corrida que foi proposta. Eles também te impedem, eles também te paralisam. Então, para correr a corrida é necessário se livrar do pecado, é necessário se livrar do peso. E muitas vezes esse peso são mágoas do passado, são ofensas que nós sofremos e que nós estamos carregando isso dentro de nós para o resto da nossa vida. E isso precisa ser abandonado, nós precisamos nos livrar das mágoas, nos livrar desse peso. Eu tinha uma mágoa com um pastor muito grande, tinha uma mágoa com um pastor, uma outra época da minha vida, em uma outra igreja, eu tive uma ferida com um pastor, e isso estava me impedindo de avançar, me impedindo de romper aquele peso, e foi necessário eu me livrar dessa mágoa, me livrar desse peso, dessa raiva que eu sentia dentro de mim, perdoando aquele homem, para que eu conseguisse correr, para que eu conseguisse avançar. Querido, as mágoas, elas precisam ser deixadas para trás, as feridas do passado precisam ficar no passado, para que você consiga correr, para que você consiga avançar, cumprir o propósito, a missão que foi colocada diante de você. Então, a falta de perdão, ela impede o avanço do reino de Deus, ela impede o progresso, o seu progresso, na verdade, o seu progresso no reino de Deus, o seu avanço no reino de Deus. Porque, afinal de contas, Deus, Ele não precisa de você para cumprir o propósito que Ele tem. É um privilégio para nós nos tornar participantes e cooperadores daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. Eu ouvi recentemente um testemunho, um pastor contando que, em um país desses muçulmanos, islâmicos, um pastor lá fazendo missão, e esse pastor ele foi sequestrado.
Os caras chegaram, os muçulmanos chegaram, sequestraram o pastor, colocaram um capuz nele, colocaram ele dentro do carro e foram levar ele pro local lá, e ele ficou morrendo de medo, achando que eles iam matar ele, né? E aí, quando chegou naquele local, tinha ali umas 26 pessoas, uns 26 muçulmanos, todos vestidos com as roupas deles, né? E aí, eles falaram: pastor, nos perdoe por ter te pegado assim, porque se fosse de outra forma, o senhor não viria. A gente quer que você esteja aqui, porque Jesus nos visitou em sonho. E nós pegamos e lemos a Bíblia, e nós vimos algum negócio falando sobre Santa Ceia, sobre ceia, e a gente quer que você nos explique o que é essa Santa Ceia e celebre aqui conosco. Querido, Jesus, Ele pode fazer sozinho. Ele está aparecendo a muçulmanos em sonhos para que eles se convertam. Porque muitas vezes a igreja se acovardou, não tem coragem de ir lá pregar. Então, na verdade, participar desse plano de Deus, desse propósito de Deus, é um privilégio para nós. Então, não desperdice isso. Não deixe que as mágoas, as ofensas, a falta de perdão, aquilo que você sofreu no passado, te impeça de viver uma história linda com o Senhor. Não vale a pena jogar tudo fora por uma mágoa, porque você está certo. Esse orgulho que tem muitas vezes no nosso coração, que a gente está certo, que eu não vou dar o braço a torcer, que eu sou crente, mas não sou bobo. Isso tem sido um peso para nós. A gente fica agarrado nessas coisas que têm nos prendido, nos impedido de avançar. Então o foco é olhar firme em Jesus. Ele é o autor, Ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Jesus é a nossa principal, é a nossa maior referência de fé. O que o texto diz é que Ele sofreu toda a hostilidade, suportou os pecadores. Ele diz para nós olharmos para Jesus, que sofreu tudo isso, que passou por tudo isso, e se manteve fiel até o fim. Manteve-se fiel até o fim. Então, para correr essa corrida, eu preciso olhar para Jesus. É Ele que nos aponta o caminho, é Ele que nós devemos seguir. Ainda que seja uma caminhada difícil, ainda que seja uma trilha que vão aparecer dificuldades no nosso caminho, precisamos continuar olhando firmemente para Jesus. Ele nos apontará o caminho, Ele nos apontará o traçado, o mapa da corrida que nós devemos correr. É olhando para Jesus. Corra a corrida que está proposta. O texto ele fala que a corrida ela foi posta diante de nós. Ele não fala para você criar a sua própria corrida, para você correr a sua própria corrida, para você desenhar o caminho que você vai correr. Ele fala que existe uma corrida que foi posta, existe um caminho que foi desenhado por Deus, existe uma trilha para ser seguida, existe uma corrida que foi posta e é ela que nós devemos correr. Muitas vezes nós sofremos e nós lutamos porque nós estamos querendo correr a nossa própria corrida. Queremos trilhar o nosso próprio caminho. E nos esquecemos do caminho que é a vontade de Deus. Nos esquecemos do caminho que Ele colocou para nós trilharmos, para nós seguirmos. Nós podemos sim, é claro, e nós estamos fazendo isso, sonhar, escrever os nossos sonhos, os nossos planos, mas a pergunta é, quais são os sonhos de Deus? Mas a pergunta é, qual é a lista de Deus para você em 2026? Qual é a lista de Deus para você? Todos nós muitas vezes fazemos planos centrados em nós mesmos. É o meu carro, é a minha faculdade, é a minha casa, minha vida, é o eu, é o meu, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu sonho, é aquilo que eu planejo. Mas e o sonho de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a lista de Deus? A gente quer escrever uma lista e quer que Deus abençoe ela a qualquer custo, mas nós não perguntamos, Senhor, qual que é a sua lista? O que o Senhor quer de mim em 2026?
O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Quem o Senhor quer que eu seja? Qual é a vontade de Deus para você em 2026? Nós deveríamos perguntar: Jesus, qual é a sua lista? Mas nós muitas vezes falamos: Senhor, eu tenho uma ideia melhor. A minha ideia é melhor que a sua. Os meus planos, Jesus, são melhores que os teus. Os meus projetos são melhores. Não, meu filho, olha aqui, está escrito isso, faz isso. Ah, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que não é bem assim igual o senhor está falando. A gente, inconscientemente, a gente vive assim, querendo desenhar os nossos próprios caminhos, os nossos próprios planos, quando existe uma corrida que foi colocada diante de nós, para que nós corramos ela. Qual é a vontade de Deus para você em 2026? Como descobrir isso? Como viver isso? Quando nós olhamos para a palavra, eu quero trazer só dois exemplos aqui daquilo que é a vontade de Deus para nós. Em 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo vai falar que a vontade de Deus é a nossa santificação. Quais os planos que você fez para se tornar um homem, uma mulher mais santo, mais puro, mais parecido com Jesus esse ano? Você fez a sua lista, talvez você tenha feito lá os seus planos. Qual o seu plano para se tornar mais parecido com Jesus? Qual o seu plano para se tornar uma pessoa melhor? Uma pessoa realmente transformada, uma pessoa que dá um testemunho de acordo com a palavra de Deus. Qual o seu plano para se tornar santo, para se santificar mais? Qual o seu plano para estar mais perto do Senhor? Qual o seu plano? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Talvez você não tenha planejado isso, porque muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com nós, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sonho. Nos esquecemos da vontade de Deus. Ser santo é ser separado. É ser separado, não é apenas não errar, não é apenas deixar o pecado, mas é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Separado para o uso exclusivo de Deus. E a nossa santidade, ela precisa ser uma santidade mais ofensiva. Como assim? Porque muitas vezes nós estamos só na defensiva, só com medo de não pecar, só com medo de não errar. A gente vai para o trabalho e existe às vezes aquele ambiente hostil ali, e a gente fica lá, meu Deus do céu, eu não posso pecar. Ai meu Deus, fica com medo. E ok, você precisa sim evitar o pecado e correr do pecado, mas você precisa também se posicionar. Uma santidade mais ofensiva. Se posicionar e não apenas, não se submeter ao ambiente, não ficar com medo do pecado, mas entender que você tem uma missão naquele lugar. Entender que você pode sim influenciar a cultura daquele local. Entender que você pode influenciar aquele ambiente, não apenas não ser influenciado por ele. Você pode influenciar os ambientes. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que esse texto fala? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que avança, é a igreja que ataca, é a santidade que está atacando o inferno, é a igreja atacando as portas do inferno. É nós influenciando os ambientes, influenciando a cultura daquele lugar. Então não fique só com medo de não pecar, mas entenda qual a sua missão nos lugares onde Deus te colocou. A vossa santificação, vivendo em santidade naquele lugar, influenciando a cultura daquele local, no seu trabalho, na sua casa, na escola, na faculdade. Quando eu fui tirar a carteira de carro, há alguns anos atrás, eu lembro que eu estava fazendo ré contínua no morro, e aí tinha uma mulher parada na calçada, e eu estava muito preocupado em não bater naquela mulher. E para onde eu estava indo? Para cima dela. Estava indo para cima dela, porque eu estava tão focado em não bater nela, que eu ia bater nela. E o instrutor falou assim: olha, você
está indo para cima da calçada porque você está olhando para aquela mulher, você está muito preocupado com ela. Então, olha para onde você está indo. Foque onde você está indo, para onde você está indo. O que isso nos ensina? Nós precisamos olhar para onde nós estamos indo. Não apenas olhar para onde eu não quero ir, mas olhar para onde eu estou indo. Não apenas ter medo de não pecar, mas entender que eu preciso cumprir um propósito, uma missão onde eu estou. Isso é viver em santidade também. E outra vontade de Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Esse é o desejo do coração de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Quais os seus planos para 2026, para que esse desejo de Deus ele seja cumprido? Nos seus desejos, nos seus planos para 2026, o que você colocou? Quantas pessoas você quer ganhar para Jesus esse ano? Quantas pessoas você quer levar para o retiro da vitória esse ano? Quantos discípulos você quer fazer esse ano? Você colocou isso nos seus planos? Muitas vezes nós não colocamos. Mas a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, que nenhuma alma se perca. E nós também precisamos nos preocupar com isso. Porque no ano da colheita, não é só coisas materiais que você vai colher, mas existem almas para serem colhidas, porque os campos já estão brancos, os campos já estão prontos para a colheita. Então você precisa também ter esse sonho e essa vontade de colher pessoas para o reino de Deus, ganhar pessoas para Jesus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que, olha só, os campos já estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos, porque nós não estamos colhendo na quantidade que nós deveríamos colher? Talvez seja porque os trabalhadores são poucos, porque os trabalhadores estão entretidos demais, estão preocupados demais com outras coisas, que não a transformação de vidas, a salvação, cura e libertação de pessoas. Quais os seus planos para 2026, para que você ganhe mais pessoas para Jesus? Quais os seus planos para 2026, para que seu vizinho se converta, para que seu colega de trabalho se converta, para que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus familiares se convertam? Quais os seus planos? Quais os seus planos para que isso aconteça? Mas muitas vezes estamos preocupados demais com coisas inúteis, com coisas que são passageiras, com coisas que não nos levam ao crescimento. Onde estão os trabalhadores da colheita, né? Estão sentados no sofá, assistindo Netflix. Onde estão os trabalhadores dessa colheita? Estão vendo todos os jogos do Brasileirão. O cara assinou o Premier, lá está vendo todos os jogos do Brasileirão, Premier League. Está querendo saber notícia do time lá da Arábia. Ele é especialista em futebol, enchendo a sua mente de coisas inúteis, que não vão produzir nada para o reino de Deus. Não é pecado assistir futebol, não é pecado fazer essas coisas. Qual o problema? O problema é que nós, muitas vezes, estamos presos demais a essas coisas, e nos esquecemos daquilo que realmente importa. Nos esquecemos de correr a corrida que Deus colocou para a gente correr. Então, onde estão esses trabalhadores? Estão sendo especialistas em coisas inúteis. Especialistas em coisas inúteis. Quando deveríamos ser especialistas em ganhar almas. Especialistas naquilo que a Bíblia diz. Especialistas naquilo que é a vontade de Deus. Então, querido, além de todos os seus planos que você for fazer para esse ano, faça planos, sonhe. Deus ele recompensa aqueles que o buscam. Mas, será que tem um espaço para os planos de Deus? Será que tem um espaço para a vontade de Deus nesse seu papel?
Os nossos planos, eles são como rascunhos de uma criança. Mas os planos de Deus, ele é o mapa exato daquilo que a gente precisa viver. Então nós precisamos correr além dos nossos planos. Correr além dos nossos planos não é apenas, isso não significa perder a nossa liberdade, mas significa viver algo maior, viver algo sobrenatural. Encontrar o caminho que Ele desenhou para nós. Quantas pessoas você vai ganhar para Jesus esse ano? Quantos discípulos você vai fazer para esse ano? Você vai orar por quantos enfermos esse ano? Quantas pessoas você vai visitar no hospital para orar por elas? Quais os projetos você vai criar para abençoar a sua cidade? Quantas vezes você vai levar a sua esposa para jantar? Quantas vezes você vai brincar com os seus filhos? O que o Senhor quer que você seja? Coloque-se de pé nessa noite. Crie planos, querido, que não só centrados em você mesmo. Não tenha planos egoístas que só pensem no seu bem-estar, mas faça planos que vão abençoar a vida de pessoas. Quantas cestas básicas você quer entregar esse ano? Quantas famílias você quer abençoar? Quantas pessoas você quer ver transformadas através de você? Não viva apenas os seus planos. Não viva os seus planos, viva os sonhos de Deus, os planos que Deus tem para você, os planos do reino de Deus, para o reino de Deus avançar, para o reino de Deus prosperar, para que pessoas sejam transformadas. Qual a vontade de Deus para você em 2026? Não se contente em apenas desenhar um plano, mas viva o plano de Deus, já está abençoado. Os planos dele, os sonhos dele já estão abençoados. Então ore e busque em Deus, busque no Senhor, quais áreas Ele quer que você avance, quais áreas você realmente precisa avançar esse ano. Deus, Ele tem um plano. Deus, Ele tem um plano para você. Deus, Ele tem um plano para o reino dEle avançar. E você faz parte desse plano, você faz parte desse sonho de Deus. Você precisa se conectar com Ele e viver esse sonho. Se conectar com Ele e viver esse plano sobrenatural. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Te glorificamos, Pai, por todos os sonhos e planos que o Senhor tem colocado no nosso coração. E pedimos, Pai, que o Senhor alinhe o nosso coração ao Teu, alinhe as nossas vontades, Senhor, que os nossos olhos não estejam, Senhor, nessas coisas terrenas apenas, mas que os nossos olhos estejam no céu, olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para que corramos a corrida que foi proposta, Senhor, a nós, a corrida que foi colocada diante de nós, que possamos viver os Teus sonhos, que possamos viver a Sua vontade, que possamos realmente orar, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor, que Teu Espírito faça gerar no coração, na mente de cada um de nós sonhos poderosos, projetos poderosos, que não vão abençoar só a nós, mas que vão abençoar aqueles que estão à nossa volta, que irão tocar pessoas que estão próximas a nós, no nome de Jesus, que o Senhor desperta o nosso coração para projetos que irão impactar essa cidade, para sonhos, Senhor, que irão impactar a vida das pessoas que estão próximas a nós. Que possamos correr a corrida com perseverança, com fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Temos o Senhor Jesus como exemplo para a nossa vida, para essa corrida, para a nossa caminhada. Que sejamos conectados no Senhor e que o Teu Espírito fale conosco e nos ensine a caminhar no nome santo de Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Deus é bom. Glória a Deus.